Jesus queria ser famoso e conhecido. E você, quer ser famoso e conhecido? Como identificar um líder impostor? Como ser sal da terra e luz do mundo? Mentir em nome de Deus? Pode. Como vencer as tentações? Precisamos orar por tudo isso. Para você ver que no estudo de hoje temos vários assuntos para conversar. Então, vem comigo nesse estudo maravilhoso da Bíblia em João, capítulo 7, versículos 1 a 18. Ah, sim, e no final do vídeo a gente vai fazer uma oração para que Deus nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas tudo o que a gente vai aprender aqui nesse estudo. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, assistir esse vídeo até o final. E se inscreve aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando eu postar as novidades, ok? Bem, vamos ler a Bíblia? Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nesse texto que lemos, temos alguns detalhes importantes. Primeiro, Jesus queria ficar longe da Judéia, porque os líderes judeus planejavam a sua morte, porque ele violava o sábado e ainda dizia que Deus era seu pai, se igualando assim a Deus Pai. Isso a gente viu quando estudamos o capítulo 5 de João. Vou deixar um card aqui e o link desse estudo na descrição, ok? Bem, então chegou o tempo da Festa das Cabanas, ou dos Tabernáculos, que é uma celebração judaica ainda celebrada hoje. Os judeus chamam essa celebração de Sukkot, e ela faz parte dos 3 festivais de peregrinação chamados Shelosh Regalim, em que o povo judeu devia ir ao templo de Jerusalém juntos como uma nação. Então nós já entendemos que durante a Festa das Cabanas, o povo judeu de todos os lugares estaria concentrado em Jerusalém. Ainda hoje, pessoas de todas as nações se reúnem em Jerusalém para essa festa. Então fazia todo sentido aquilo que os irmãos de Jesus lhe disseram. Concorda comigo? Se o objetivo era que Jesus se tornasse mesmo conhecido, aquela era a ocasião ideal. E a gente vai descobrir daqui a pouco que Jesus foi mesmo para lá, até porque ele não ia perder essa chance, né? E eu e você, que somos discípulos de Jesus e representantes dele, temos a missão de fazer com que as pessoas conheçam a Jesus e os seus ensinamentos. Concorda comigo? Bem, daqui a pouco nós vamos orar. E se a gente pedisse para que o nosso Senhor nos capacite e nos coloque entre as pessoas que Ele escolher, para que a gente possa fazer essa obra? Até porque, se Ele não colocar as palavras na nossa boca, fica difícil, né? Então fica comigo até o final para a gente orar juntos. Continuando, o que também nos chama a atenção aqui nesse texto que lemos é o tom que os irmãos de Jesus falaram com ele no versículo 4, quando disseram mais ou menos assim: se você pode mesmo fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Pois é, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, e ele, é claro, já sabia disso. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é certa, e até meio óbvia. Se você acusar as pessoas de fazerem o mal, elas odiarão você, ou pelo menos se afastarão de você. Então, nesse mundo em que nós vivemos e no tempo em que nós vivemos, dentro do propósito que o Senhor Jesus nos confiou, nós precisamos muito de discernimento e sabedoria para falar com as pessoas do mundo. Lembre-se de que nós devemos amar o pecador, mas odiar o pecado. Então, dependendo da nossa comunicação verbal e não verbal, nós até podemos estar afastando as pessoas da gente sem perceber. E se afastarmos as pessoas, como seremos sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos instruiu?
A Bíblia diz que quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo e não a gente. Então, o que podemos fazer diante das pessoas do mundo é ser testemunhas de Jesus. Como a gente viu no estudo anterior, orar pelas pessoas no nosso tempo particular com Deus e ajudar também. Mas ajudar a quem pede ajuda. Sim, é claro, se Deus mandar você ajudar alguém, aí você chega e oferece ajuda, até porque se Ele pedir, pode saber que Ele vai providenciar tudo, ainda vai recompensar você e, claro, isso tem um propósito também. Mas fique tranquilo, fique tranquila, daqui a pouco nós vamos orar e pedir para Deus nos ajudar com isso também, ok? Ei, sobre ser testemunha de Jesus, vou deixar um link no estudo anterior na descrição para você assistir. Assista, viu? Porque está tremendo. Bem, no caso de Jesus, ele tinha um plano, um propósito e um tempo certo para ser crucificado. E aquela não era a sua hora. Veja a resposta que ele deu aos seus irmãos. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam ele é um homem bom, enquanto outros diziam ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público por medo dos líderes judeus. Esse último versículo mostra que tipo de poder os líderes judeus exerciam sobre o povo. Eles lideravam pelo medo. Não foi só no tempo de Jesus. Hoje também existem líderes espirituais que exercem poder sobre o povo através do medo. Só que hoje a realidade é outra. No tempo de Jesus, alguém podia ser até apedrejado se os líderes judeus o declarassem culpado. Hoje, ninguém mais tem medo de ser apedrejado. Atualmente, os métodos mudaram. Os medos são outros. Eu conheço líderes espirituais que mantêm o controle sobre as pessoas usando métodos como o medo de ir para o inferno se não obedecer ao seu líder, o medo de ser expulso da congregação, o medo de sofrer acidentes se não entregar o dízimo e assim por diante. Pronto, falei. Talvez você conheça pessoas assim, talvez não. Em todo caso, saiba que todos nós teremos que nos acertar com o próprio Jesus quando chegar a hora, e eles também. O que dói o meu coração são as pessoas que estão debaixo desse jugo, estão sendo controladas por esses líderes. Sempre são as pessoas que sofrem. Acho que vamos colocar esse assunto na nossa oração também. O que você acha? Vamos seguir com o texto? Vamos falar de Jesus? Melhor, né? Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Uau, que precioso esse texto! Jesus começou a ensinar no templo e os judeus se admiraram, porque ele não era estudado, mas tinha muito conhecimento. E a dúvida era se Jesus estava inventando tudo aquilo. Mas o Senhor Jesus logo explicou de onde vinha a sua mensagem. Vinha do Pai Celestial, aquele que o enviou. Então o nosso mestre deixou uma chave importantíssima para quem quer acessar o conhecimento das coisas de Deus. Ele disse que quem quiser fazer a vontade de Deus saberá e viverá coisas exclusivas da parte de Deus. Veja que é uma escolha pessoal. Quem quiser fazer a vontade de Deus. Porque ele não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Mas só os que querem terão acesso ao extraordinário. Daqui a pouco a gente vai orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe com essas coisas exclusivas? Outro princípio importantíssimo que Jesus deixou está no versículo 18. Veja, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras.
As pessoas que buscam a própria glória, ou seja, aqueles que estão em busca de reconhecimento, de relevância, são capazes de tudo, inclusive dizer mentiras. Isso porque elas falam por si mesmas. Hoje nós vivemos em uma sociedade doente, onde essa busca desenfreada por audiência e relevância nas redes sociais faz com que as pessoas usem a mentira e tenham comportamentos bizarros que às vezes chegam a ser chocantes. E muitas vezes o objetivo é esse mesmo, sabia? É ser chocante, porque isso traz audiência, por incrível que pareça. Talvez você tenha se lembrado de algumas pessoas agora. Eu lembrei. Eu procuro fugir de pessoas assim. E você? Mas as pessoas que foram verdadeiramente chamadas por Deus ou enviadas por Deus, elas procuram honrar quem os chamou e enviou. Essas são pessoas que não buscam a própria glória. E elas dizem a verdade. Se você prestar atenção, é possível identificar os dois tipos de pessoas. Existem exemplos em todas as áreas da sociedade, dentro e fora das igrejas. Mas a única maneira de identificar é ficarmos atentos com os olhos e ouvidos abertos e conferir o que dizem e procurar discernir a motivação por trás daquilo que dizem. Agora, o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos pessoas que só digam a verdade e que nós não busquemos o próprio reconhecimento. Porque nós vivemos debaixo de outras regras, os mandamentos de Jesus. E foi ele mesmo que nos lembrou desse princípio quando contou a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, em Lucas 18, de 10 a 14. Veja, 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se humilham serão exaltados, disse Jesus. E se ele prometeu, ele vai cumprir, pode ficar em paz. Mas veja bem, o exemplo que Jesus deu mostra alguém se humilhando diante de Deus, não diante dos homens, não é? Se humilhar diante de Deus é reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o nosso Senhor e que só estamos vivos por causa dele. Eu estou, pelo menos. Se não fosse por Jesus, eu já tinha morrido com certeza. Uma hora eu conto esse testemunho, tudo bem? O fato é que eu e você estamos aqui para honrar aquele que nos escolheu e nos chamou. E procuramos fazer isso procurando viver uma vida que agrade a Deus, evitando a mentira e falando a verdade, por exemplo. Sim, é claro que às vezes não é fácil fazer isso. Ainda bem que nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Só por Deus mesmo. A nossa natureza humana é pecaminosa. Ela tende a fazer coisas que não agradam a Deus. E dentro de nós, que somos cristãos verdadeiros, existe uma luta constante entre essa natureza humana e o Espírito de Deus. Quem tem mais chance de vencer é quem a gente escolhe alimentar mais. E a nossa natureza humana é bem fácil de alimentar. É só olhar em volta e as tentações estão sempre aí. Às vezes, na palma da nossa mão. Mas para alimentar o Espírito de Deus que habita em nós e dar vantagem para ele nessa luta, nós precisamos de ferramentas específicas. Leitura e estudo da Bíblia, músicas de louvor e adoração, jejum e oração. Falando nisso, está na hora de orar sobre tudo que a gente viu nesse estudo. Vamos lá? Antes, deixa eu te convidar. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? E se você crê em Jesus, peço que curta esse vídeo e deixe seu comentário, sugestão, pedido de oração.
e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Espalhe essas boas novas. Então vamos lá, vamos orar. Se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos porque o Senhor nos salvou e nos chamou para fazer parte da sua família através do seu Filho unigênito Jesus, que se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Isso é graça, porque nós não merecemos. Nós agradecemos também pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos também porque, mais uma vez, o Senhor nos reuniu aqui para esse estudo da sua palavra. Senhor, nós queremos nos posicionar ousadamente agora, como seus representantes aqui nessa terra. Mas nós, por nós mesmos, pouco podemos fazer, porque é o seu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós pedimos que o Senhor nos capacite com tudo o que precisamos, para que possamos desempenhar a obra que foi determinada para cada um de nós. E que o Senhor nos coloque em contato com as pessoas escolhidas para que isso aconteça. Queremos testemunhar a seu respeito, contar para as pessoas as boas novas a respeito de Jesus Cristo e também fazer algo por elas. Então pedimos que o Senhor trabalhe no nosso interior e também nos dê recursos para isso. Nosso coração se entristece por ver pessoas que estão sob um jugo pesado, Senhor, que não é o seu, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então te pedimos, Senhor, que liberte essas pessoas e que nos capacite para ajudar aqueles que forem libertos, levando-os a toda a verdade a seu respeito. Pai Celestial, nós queremos fazer a sua vontade, queremos honrar o seu nome, te adorando em espírito e em verdade. Sim, nós queremos isso, Senhor, e queremos conhecer com profundidade quem é o Senhor e quem é o seu Filho Jesus Cristo. Revela-nos, Senhor. Outra coisa que queremos pedir, Senhor, é que nós sejamos fortalecidos espiritualmente para que possamos nos alimentar cada vez mais com as coisas espirituais. Porque nós queremos que o seu Espírito que está em nós vença a batalha contra a nossa natureza humana. Tudo o que pedimos, Senhor, está dentro do que a sua palavra nos ensinou hoje. Então sabemos que é a sua vontade para nós. E já agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel. Toda honra, toda glória, todo louvor, honra, força, poder e majestade sejam a ti, nosso Deus maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus vai nos dar vitória em tudo que nós pedimos a Ele. Porque tudo que nós pedimos está de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.